Qual papel? O papel. Qual papel? O papel. Nunca pensaste em escrever uma comédia? Nunca. Quer dizer, eu tenho estado ocupado, tenho algumas, 2 ou 3 coisas que me vão ocupando. Ainda por cima, agora, com o facto de nós, em Portugal, não conseguirmos entender-nos a ponto de nenhuma legislatura durar 4 anos, Pois, exato. significa que há eleições de ano a ano e que sempre que há eleições eu faço o meu programa diariamente. Ou seja, no fundo é um filme. Já temos um Exatamente. filme a passar Eu acho em que se Portugal. juntarmos os Por nossos isso. guiões todos, dos que a gente escreve no nosso programa ao domingo, já temos 72 longas-metragens. Olá a todos e bem-vindos à nossa Watch Party, o podcast de cinema e séries da Renascença, feito por 3 jornalistas que, nas horas vagas, consomem muito conteúdo para vos dizer o que não podem perder. O meu nome é João Malheiro e lamento informar que já esgotaram os cacauetes. Esta é uma Watch Party sem comida. Eu sou a Daniela Espírito Santo e confesso que não sei o que é Konami, muito menos fresquinho. Por isso vou ter de me socorrer das minhas cábulas. Mas onde é que está o papel? Papel? Qual é o papel? Papel? E eu sou a Inês Braga Sampaio e estou para o Cristiano Ronaldo no calendário como o Brian está para Jesus Cristo. Porquê? Porque nasci no dia anterior ao Ronaldo e toda a gente celebra o aniversário dele em vez de celebrar o meu. Pronto, coitadinho. És a véspera do aniversário do Ronaldo. Sim, e o Brian nasceu ao lado de Jesus Cristo, é quase a mesma coisa. Ora bem, mas agora para algo completamente diferente. Como podem perceber, a nossa Watch Party desta semana vai ser dedicada ao humor, que nós temos pouco. Nós temos mesmo muito pouco, coitado. Mas, Como esta intro evidenciou, de facto. Pedimos desde já desculpa e dizemos que o humor vai aumentar à medida que nós Exatamente. deixemos de falar. Mais concretamente, assinalamos os 50 anos de Monty Python e o Cálice Sagrado, uma das mais marcantes obras de humor na história do cinema. Para isso, fomos ter com um especialista em humor, que já esteve um pouco por todo lado. Escreveu crónicas na imprensa, fez uma mixórdia na rádio, goza com quem trabalha na televisão e ainda dá opinião num programa cujo nome não pode legalmente dizer. Também está no mundo dos podcasts, primeiro apresentando o Coisa que não edifica nem destrói e atualmente é um dos elementos do Assim Vamos Ter que Falar de Outra Maneira. No entanto, continua ainda a ser conhecido como um dos 4 gatos fedorentos. Falámos, claro, de Ricardo Araújo Pereira. Só que desta vez a nossa Watch Party não foi feita em estúdio, mas em Matosinhos, durante o Festival Literatura em Viagem que se realizou no mês passado. Estivemos com o Ricardo Araújo Pereira para uma conversa sobre legados Monty Python, o papel da comédia no cinema. Claro está, também ficamos com algumas recomendações, mas, mais importante do que isso, tivemos direito a uma novidade. Spoiler! Mas não vamos dizer já. Não, porque antes de darmos um salto à Literatura em Viagem, vamos ficar com as novidades. Gostam da música do The Weeknd? Agora podem vê-lo no grande ecrã. O músico é protagonista de Hurry Up Tomorrow, que sai esta quinta-feira nas salas de cinema. Quando um artista famoso é atormentado por insónias, uma fã misteriosa leva-o numa odisseia incerta. Um thriller que conta também com Jenna Ortega e Barry Keoghan e foi feito em simultâneo com o novo álbum de The Weeknd, do mesmo nome. Uma proposta diferente do habitual, que promete dar que falar. E ficamos na música porque quem gosta de rock não pode perder o documentário O Nascimento da Lenda Led Zeppelin. É o primeiro filme a ser autorizado pela banda, explorando as origens e a sua rápida ascensão. O documentário segue os percursos individuais e a viagem coletiva dos 4 membros da banda e conta com testemunhos dos músicos, cenas inéditas e atuações ao vivo. Para os fãs de terror, que não eu, fiquem a saber que já chegou o novo filme da saga O Último Destino. A sequela, intitulada Descendência, conta mais uma vez a história de um grupo de pessoas que escapa à morte e depois, uma a uma, começam a morrer de formas inesperadas e inusitadas. O filme tem sido bem acolhido e é um dos últimos papéis do icónico ator Tony Todd, que morreu em 2024. Já nas séries, a Netflix traz-nos esta sexta-feira uma nova produção espanhola. Legado fala de um magnata que descobre um esquema dos filhos que pode destruir o seu império na comunicação social. Sim, é uma espécie de Succession à moda espanhola, dos mesmos criadores de Elite. O ator José Coronado faz de patriarca de uma família muito disfuncional que promete também muita intriga para este fim de semana. Já a Apple TV Plus continua a apostar nas séries de grande orçamento, agora com Murderbot. Alexander Skarsgård faz de um ciborgue de segurança que adquire secretamente o livre-arbítrio e aceita fazer parte de missões de alto risco, apesar de, na verdade, ambicionar fazer telenovelas. É uma comédia com muita ação que pretende subverter as típicas histórias de ficção científica e, por falar em humor que brinca com as nossas expectativas, voltamos à conversa com o Ricardo Araújo Pereira sobre os Monty Python. Once in a lifetime, there comes a motion picture which changes the whole history of motion pictures.
A picture so stunning in its effect, so vast in its impact, that it profoundly affects the lives of all who see it. One such film is... Very good, thank you. Yes, thank you. Next, please. Foi há 50 anos que o grupo de comédia Monty Python lançou um filme de baixo orçamento que acabou por ser um muito bem sucedido filme e é hoje considerado uma das melhores obras de humor do cinema. Para nos ajudar a recordar Monty Python e o Cálice Sagrado, estamos no Festival de Literatura em Viagem, em Matosinhos, com o Ricardo Araújo Pereira. Ricardo, bem-vindo. Ora, essa eu é que agradeço, obrigado. Antes de mais, lembras-te da primeira vez que viste este filme? Não, tenho uma recordação de ter ficado, não sei exatamente quando é que foi, mas de ter ficado muito impressionado com aquilo que impressiona qualquer pessoa logo à partida, que é umas pessoas estarem a bater em cocos, a fazer o som de cavalos. Mais tarde, depois vim a saber a história disso, não é? Que é o facto de eles não terem orçamento para cavalos e então terem substituído os cavalos por aquele estratagema em que uma pessoa vai à frente com outra a fazer aquele som dos cocos atrás. E lembro-me depois disso já vi o filme várias vezes, não é? Mas lembro-me daqueles, como é que se há de dizer, os greatest hits do filme, não é? Como é que se chama? O Black Knight, que aliás tem uma história curiosa, se calhar mais à frente podemos falar sobre isso, mas aqueles understatements como chegar uma seta, matar um tipo e ele dizer "It's for you, sir", coisas desse tipo. E também os inesquecíveis, eu acho que isso foi para a criança que eu era quando vi o filme, The Knights Who Say Me. Eu gosto muito de barulhos, da ideia de que as palavras fazem barulho, de que as palavras são, além do mais, são um barulho. E eu acho que eles citaram nessa criança essa ideia. E há muito humor que subverte, aliás, acho que o filme todo do início ao fim está a subverter todas as expectativas que se tem para um filme. E pois, exatamente, sim, é isso. O historiador, do nada, a levar com uma facada. Sim. Acho que já podemos fazer spoilers de um filme. Enfim, tem tantos anos, não é? Sabem que eu já entrevistei. Os Monty Python são 6. Um já tinha morrido e por isso eu não podia ter entrevistá-lo. E dos outros todos só me falta o Eric Idle. Portanto, já não sei, não temos esse plano sequer. E eu sei que ele pessoalmente está transtornado com isso. Ele gostava muito. Então, e passados 50 anos, continua a ter graça? Continua, o filme é muito... Vocês experimentaram rever agora recentemente? Sim. Sim, é muito... Lá está, provavelmente uma das cenas mais proeminentes já agora, que é aquela do Black Knight, toda a gente se lembra daquilo. A cena tem imensas coisas divertidas, mesmo de bastidores, por exemplo, o Black Knight é sempre o John Cleese, exceto quando só tem uma perna. Portanto, é o John Cleese com duas pernas e com um braço, 2 braços. É sempre o John Cleese, exceto no momento em que o Black Knight só tem uma perna, porque o John Cleese não conseguia equilibrar-se para fazer a cena. Quando ele só tem uma perna, é um ferreiro daquela zona que era perneta e que aceitou fazer aquilo. Outra coisa curiosa é essa cena do cavaleiro que recusa reconhecer que foi derrotado. É inspirada numa história de um lutador da Antiguidade Clássica chamado Arraquião, que é muito famoso porque nos Jogos Olímpicos era campeão de uma modalidade chamada pancrácio, que é o nosso equivalente a artes marciais mistas, aquele tipo de pancadaria que vale em pé, vale no chão e tal. E esse Arraquião é famoso por causa da tal história que inspirou o sketch, que é, numa luta em que ele estava a defender o seu título de campeão olímpico, o adversário fez-lhe uma chave no pescoço, mas o Arraquião arranjou maneira de lhe deslocar um dedo do pé, ou assim, já não sei, os relatos variam. E então o adversário desistiu. Só que não percebeu que estava a desistir perante um defunto, porque a chave do pescoço tinha ido mais longe do que ele pensava e o Arraquião já estava morto. Portanto, o cadáver do Arraquião foi declarado o vencedor daquela luta porque o seu adversário desistiu a seu favor. E foi por causa disso, é essa a história que eu acho que é o John Cleese que conta isso, que inspirou este sketch de um tipo que nem sequer, sem membros, desiste. Já agora, os Monty Python fizeram mais tarde a vida de Brian. Exato. E o sentido da vida. Como é que cada filme se distingue?
Bom, o sentido da vida é uma espécie de coleção de sketches, não é? Porque tem coisas muito dispares. Começa com uma empresa a abordar outra como se os prédios fossem barcos de piratas. Depois tem aquele sketch que dá o pretexto da música Every Sperm is Sacred, que é sobre uma família muito, 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 muito numerosa, que leva, enfim, até ao absurdo a ideia da contracepção ser proibida. Mas também tem o Mr. Creosote, que come até estourar. Enfim, tem vários momentos muito dispares entre si, não é? Tem aquela Mrs. Brown, em que aparece um senhor que sai de dentro de um frigorífico para lhe explicar o funcionamento do universo. E a vida de Brian é aquela premissa sobre um rapaz que nasceu na manjedoura ao lado daquela outra pessoa bastante mais famosa, que nasceu numa manjedoura há 2000 e... Exatamente. E que nasceu há 2025 anos. Vai fazer este ano 2025 anos. E é isso. Por acaso esse filme, por acaso é curioso estarmos num podcast da Rádio Renascença a falar sobre esse filme, porque quando ele saiu, os cristãos, por exemplo, ingleses, manifestaram-se contra o filme. Houve um debate, aliás, muito, muito famoso na vida, digamos, que marcou culturalmente os ingleses. Um debate com um bispo e um crente, frente a frente com o Michael Palin e o John Cleese. E é um debate que ficou muito famoso na memória coletiva dos ingleses e depois foi até parodiado. Já agora, se quiserem pesquisar isso, há um sketch de um programa chamado Not the 9 O'Clock News, que é um programa que tinha o Smith & Jones e o Rowan Atkinson, e eles fazem uma espécie viram esse debate ao contrário, ou seja, na altura é um debate sobre um cineasta cristão, um padre, que resolveu fazer um filme a fazer pouco dos Monty Python e são os fãs dos Monty Python a revoltarem-se contra isso. Lá está, estes são os marcos no cinema, mas tudo começou na televisão com o Flying Circus. Lá está, só para esta história que tu contaste agora, eles foram sempre muito disruptivos. O humor deles e o Flying Circus e tudo o que veio a seguir mudaram o paradigma da comédia, quer britânica, quer internacional. Eu diria que sim, eu acho aquilo insuperável, e parece-me que é mais uma vez uma prova. Às vezes a questão é essa, é possível, a comédia tem isso, que às vezes, por exemplo, a literatura, a gente olha para o Ulisses do James Joyce e pensa, isto é um grande livro, mas não é um êxito de massas, não é? As pessoas não vão ler aquilo como quem lê uma história empolgante da Agatha Christie. Nunca vai ser um êxito de massas. Mas na comédia é possível fazer um humor muito sofisticado e ainda assim ser um êxito de massas. Eu fui ver agora os Monty Python ao O2 Arena e aquilo é uma experiência muito bizarra, porque não é, na verdade, nós não estamos a ver um espetáculo de comédia, no sentido em que quando nós vamos ver um espetáculo de comédia nós não sabemos o que vai ser dito. O objetivo do comediante, aliás, é surpreender o público, senão o público não ri. Aquilo foi mais uma eucaristia, no sentido de celebração mesmo, que é esse que a palavra contém. Em grego, eucharistois, que significa uma saudação, uma celebração. E, portanto, basicamente o que estávamos a ver eram os melhores sketches dos Monty Python, feitos pelos Monty Python agora, e as pessoas sabiam o texto melhor do que eles. Houve momentos do espetáculo em que as pessoas gritaram para quem estava esquecido o que é que eles tinham que dizer nessa altura. Exatamente. Como se estivessem num concerto. É isso, eu levei as minhas filhas a ver, foi um dos primeiros contactos que elas tiveram com os Monty Python e foi um grande êxito. Por exemplo, eles fizeram aquele sketch chamado For Yorkshireman, que é gente a gabar-se das condições difíceis em que viveu quando era pequeno. Nós vivíamos numa caixa pá, de papelão. Papelão, quem me dera, pá, assim, cada um vai acrescentando mais. E sim, eu acho que eles marcaram muito, acho que é muito palpável o modo como um determinado modo de fazer comédia foi determinado por eles, não só, mas também por causa daquela história de, por exemplo, de às vezes não haver
digamos, uma punchline muito clara. Ou seja, às vezes a punchline até é... Ou melhor, às vezes o fim do sketch não é uma punchline, é uma passagem para outro sketch. Por exemplo, estou-me a lembrar agora de... Eu acho que é isto, mas enfim, verifiquem, porque a minha memória já não é o que era aos 50 anos. Mas há um sketch muito engraçado que se chama Working Class Playwright. É um filho chega à casa, e o filho é hoje um mineiro, e chega à casa, mas o pai é que está vestido de classe operária, e o pai é escritor, e diz: tu não sabes lá o que é trabalhar, sabes lá o que é estar presente em Paris para uma vernissage da apresentação de um livro, e depois estar... e é isso, e isso acaba com o telefone a tocar, e eu acho que faz a passagem para o sketch sobre a sociedade para pôr coisas em cima de outras coisas, em que eles dizem: olá, bem-vindos a todos, é um orgulho anunciar que este ano se puseram mais 22 coisas em cima de outras coisas do que no período homólogo do ano anterior. E é isso, ou seja, aquilo vai fluindo dessa forma e não digamos, com uma explosão no fim, ou assim. Eu lembro-me, falaste da punchline, eu lembrei-me que uma das punchlines do Cálice Sagrado vem 1h10 depois do setup, que Sim. Eles estão a discutir os swallows, um tipo de pássaros, e 1h10 depois, esse facto curioso ajuda-o a passar a ponte. Eles perguntam se os swallows, os pombos, são africanos ou europeus. E mais tarde o outro pergunta exatamente a mesma coisa. É uma punchline que demorou 1 hora para chegar lá. Sim. Agora, não sei se vou ser sensível, mas os Monty Python são uma das grandes inspirações e referências. Os Gato Fedorento devem-lhes muito, nem por isso. Com certeza. Sou o vosso santo grau. Exatamente. Tive a oportunidade de o salientar e agradecer sempre que falei com todos esses elementos. E, sim, eu continuo a achar que... Vá lá. Não. Houve grandes séries de sketches desde essa altura, não é? Por exemplo, essa que eu já referi, chamada Not the 9 O'Clock News, ou uma chamada Big Train, em Inglaterra também. Mas já agora, e sem querer interromper, qual é o trabalho deles que mais te enche as medidas? Qual é o teu favorito? Sim, eu não sei se consigo distinguir, porque, ou seja, está a perguntar-me se são os filmes ou se são os sketches. E qual deles, já agora? Sim. Eu acho que eles estão... Eu não sei se já sentiram isso, mas, por exemplo, há coisas que passam a fazer parte de nós. Por exemplo, eu muitas vezes... Há uma música do Zé Mário Branco chamada FMI. É raro passar uma semana em que não me ocorre um verso da música do Zé Mário Branco, em que, em que há qualquer coisa, por exemplo, a certa altura ele começa a gritar: Lourosa, Lourosa, marrazes, marrazes. Não há razão para eu saber isto de cor. Ou para a certa altura ele dizer assim: de quem é o Carvalhal? É nosso! Não há razão. Mas isso ocorre muitas vezes. E com os Monty Python a mesma coisa. Há muitos momentos em que eu penso: isto parece aquilo, isto parece aquele outro sketch, isto parece, por exemplo, no outro dia, já não sei a que propósito, lembrei-me de um sketch que é uma coisa muito... É uma entrevista de emprego. É uma entrevista de emprego em que eu acho que é o... Portanto, quem está a entrevistar é o John Cleese, e eu acho que é o Graham Chapman que está a ser entrevistado. A entrevista portanto, o entrevistado quer aquele emprego, não é? E por isso suporta muito para além do aceitável o abuso do outro, e o outro vai-lhe dizendo coisas absurdas a pretexto de poderem ser... Pode ser uma apresentação, uma entrevista de emprego daquelas, sabem, aquela coisa moderna de... Eu vou-lhe dizer uma coisa a ver como é que ele reage. E a essa altura toca-lhe uma sineta e diz: Good night, ding, 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 para a perplexidade do outro, e o sketch vai progredindo dessa forma. E no final de tudo ele diz, depois de muitas coisas mesmo muito absurdas, ele diz: olha, lamento, mas a vaga para a qual se estava a candidatar foi preenchida há 2 semanas. É isso. E isso ocorre muitas vezes. Por exemplo, no outro dia o Gregório do Vivier contou-me uma história que me fez lembrar esse sketch, que é... Ele diz que era uma história inserida num conjunto de histórias que é problemas que a Gregório do Vivier tem com empregados de mesa portugueses. E ele diz que uma vez foi a um restaurante e o empregado disse assim: olha, nós temos 2 menus. Um é o simples
E o outro é o que tem 12 pratos de degustação, que consistem no seguinte: 3 entradas à base de não sei o que mais, depois 2 pratos de peixe, 3 pratos de carne, não sei o que mais, não sei o que. Ao fim de meia hora ele disse: hoje só temos o simples. Neste trabalho de revisão histórica, por acaso calhou de perceber que há 50 anos a comédia estava muito em voga no cinema, não era só os Monty Python, havia o Airplane, tínhamos os clássicos de Mel Brooks, o Frankenstein Jr., o Blazing Saddles, que é Balbúrdia no Oeste em português, era tudo sucesso bilheteiro, era tudo aclamado, muitos deles nomeados até para Oscars. Foi uma época de ouro para a comédia e para o humor dentro do cinema. Sim, é possível que sim, até porque, como disse, eram comédias nomeadas para o Oscar. Eu acho que, por exemplo, o Annie Hall ganhou mesmo, não é? O melhor argumento, acho eu, e o Mel Brooks, aliás, o Mel Brooks é uma das, sei lá, acho que são 29 pessoas do mundo que têm o EGOT, que é um Emmy, um Grammy, um Tony, um Oscar e um... acho que é isto, não é? É isso. Aliás, Acho que não há mais nenhum. exatamente. No outro dia falei com o Whoopi Goldberg, que também tem esse galheteiro todo completo lá em casa dela. E sim, lá está, e o Mel Brooks é um dos... é provavelmente daí que vem um dos seus Oscars. Sim, e era esse tipo de... é um tipo de comédia... digamos, diferente, não é? Não é exatamente... Lembras-te se alguma te inspirou, se tens alguma referência desses 50 anos? Eu acho o Mel Brooks também faz parte do meu panteão. O Mel Brooks está no meu panteão também. Homens em colas. Exato. Eu acho que e sobretudo os The Producers, aquilo é uma coisa extraordinária. Sabem, quando aquilo era para se chamar Springtime for Hitler, que depois é o nome da canção, mas eles disseram-lhe, sabe, se calhar é melhor. E ele, está bem, The Producers. E depois o Peter Sellers viu um visionamento privado do filme do The Producers e disse, adorei, isto é a melhor comédia que eu vi nos últimos anos, e ainda bem que se chama Springtime for Hitler, é um grande título. E eles, não, a gente ainda mudou para The Producers e tal, e ele, que pena, devia ser. Já agora, tu já escreveste para cinema, além, pronto, já sabemos que já escreveste, interpretaste humor para a imprensa, para a rádio, para a televisão, inclusive em alguns rivais nossos. Exatamente. Mas já fizeste cinema e se não, já pensaste em? Muitos realizadores, às vezes realizadores mandam-me um mail a dizer assim, olha, eu tenho aqui um papel que é perfeito para si. E eu respondo sempre, olha, eu agradeço, mas eu não sou ator, eu percebo que seja um papel muito divertido de fazer e tal, mas eu não sou ator e por isso... E eles mandam de volta a dizer assim, é sim senhor, e dos bons. E eu a partir de certa altura eu já mando, olha, eu sei que vai responder isto, que pensa que eu estou à procura de elogios e não estou mesmo, não é uma coisa que me... Só que o meu amigo Miguel Góis agora está a fazer um filme. E, vamos ter aqui um spoiler? Eu não sei se ele nunca tinha dito nada a ninguém, se calhar não. Não sei. Não vamos ter aqui um exclusivo? E então, exato, se calhar é um exclusivo. E ele, vamos ver, aquilo é uma coisa, como calculam, ele tem, o orçamento dele, por acaso, isso é uma coisa que impressiona, ele tem um orçamento de 0 euros. E, portanto, é natural que o filme vamos comece... ter cocos a... É possível, mas eu tenho lá umas intervenções. Quando é que vamos poder ver Não isso? faço a mínima ideia. Mas já foi gravado? Nem o próprio Miguel sabe. Eu já filmei. Vamos ver. Sim. E a nível, já tens a desculpa de não seres um bom ator, mas és um ótimo escritor. Nunca pensaste em escrever uma comédia? Nunca. Quer dizer, eu tenho estado ocupado, tenho algumas 2 ou 3 coisas que me vão ocupando. Ainda por cima, agora, com o facto de nós, em Portugal, não conseguirmos entender-nos a ponto de nenhuma legislatura durar 4 anos, Pois, exato. Significa que há eleições de ano a ano e que sempre que há eleições eu faço o meu programa diariamente. Ou seja, no fundo é um filme. Já temos um filme a passar em Portugal. Se juntarmos os nossos guiões todos, dos que a gente escreve no nosso programa ao domingo, já temos 72 longas-metragens. Exato. Vamos desencarcerar-te deste podcast. Bom. Obrigada por teres participado na nossa Watch Party agradeço, e teres ajudado a assinalar uma das mais importantes obras da comédia no cinema. Mas não podes ir embora antes de
Sim, nós já deixamos de gozar com quem trabalha, porque sabemos que és um homem atarefado. Claro. Mas antes de te deixarmos ir, temos um pedido para ti, que é se sugeres aos nossos ouvintes um filme ou uma série que tenhas visto recentemente e que valha muito a pena ver. Mas tens Qual é? Tem 30 segundos. Então vamos a isto. Não é assim tão recente, mas eu quero recomendar, porque no outro dia estou a insistir com as minhas filhas há que tempos para elas verem aquilo e elas, não sei, mas porquê? Essas aqui que são as séries do Vince Gilligan. Aquelas, ou seja, o Breaking Bad e o Better Call Saul, eu acho aquilo extraordinário. Muito dificilmente tenho visto coisas do mesmo nível do que aquilo. Acho que são as duas excelentes. E pronto. E já agora aos vossos ouvintes e às minhas duas filhas, Rita e Inês, vão ver aquilo, é ótimo, pá! Muito bem. E com esta sugestão ficou por aqui a nossa conversa sobre os 50 anos de Monty Python e o Cálice Sagrado e a comédia no cinema. Resta-nos agradecer à organização do Literatura em Viagem e, claro está, ao Ricardo Aruz Pereira. No próximo episódio, mais um convidado para falar de cinema e televisão. Marquem no vosso calendário, temos sempre uma nova Watch Party todas as semanas, às quintas-feiras. Até lá, podem ouvir este e outros episódios em todas as plataformas de podcast e no site da Renascença, em rr.pt. Este podcast tem sonoplastia de Beatriz Garcia e Diogo Casinha, sonorização de Paulo Teixeira e ilustração de Rodrigo Machado.